Deus continua a abençoar a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo saúde, desejo força para cada um de vocês. Não desanime com nada. Não deixa nenhum espírito que vaga pelas trevas tomar conta de você, pairar sobre você. São espíritos de trevas. Que o Espírito Santo seja o único Espírito que possa te dominar, te conduzir, te esclarecer, te ensinar. Que o Espírito Santo toma posição na vida de cada um de vocês e ajuda no seu casamento, ajuda na sua criação de filho, e ajuda no seu trabalho, que ajuda no seu viver. Que o Espírito Santo nunca saia de cena da sua vida, que sempre esteja te orientando, sempre esteja impedindo que o mal chegue até você. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no livro de Marcos, São Marcos, no capítulo 10, onde é trazidos as crianças para Jesus abençoar. Aqui bem em São Marcos, no versículo, deixa eu ver aqui no versículo 14, por aqui no versículo 14, deixa eu ver aqui onde que está aqui no versículo 14, no versículo 13, no versículo 13 em diante, já encontramos as crianças vindo a Jesus, os meninos vindo a Jesus, e os discípulos impedindo os meninos chegar até Jesus. Aí Jesus ficou indignado e falou assim: deixa os meninos chegar a mim. Esse negócio do discípulo impedir os meninos de chegar até Jesus, isso daí nós encontramos também quando a mulher lavou o pé de Jesus com a lágrima, enxugou com o cabelo. Ela derramou um vidro de perfume sobre Jesus. E era muito caro aquele perfume que ela tinha comprado. Era muito caro. E o discípulo também tem um evangelho que fala que ajuda, mas tem outro evangelho que fala que os discípulos também implicou com a mulher, falando, porque esse desperdício, porque não vende isso, dá para os pobres. Então nós sempre vemos as pessoas impedindo o outro de chegar a Jesus. Aqui nós vemos o discípulo impedindo os meninos. Depois nós vemos também o discípulo lá censurando a mulher porque gastou aquele perfume com Jesus. Depois nós encontramos Bartimeu, quando ele correu atrás de Jesus para Jesus dar para ele a visão, que ele era cego. Nós encontramos ele também sendo impedido, porque ele gritava: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso aí perturbou a multidão que seguia Jesus, os seguidores de Jesus. Mandou ele calar a boca. Aí ele gritava mais alto ainda. Aí Jesus parou e falou: deixa ele vir a mim. Então você vai desfolhando a Bíblia e no descorrer da Bíblia você vai encontrando pessoas não levando as pessoas a Jesus, mas impedindo a pessoa de chegar a Jesus. Veja bem, a missão é levar as pessoas a Jesus, mas é o que está sendo o contrário. A pessoa está sendo impedida de chegar a Jesus. Às vezes, irmão, as pessoas não chegam até Jesus para ser salvas porque nós impedimos as pessoas. Cadê esses meninos aqui, os discípulos? Estavam impedindo ele de chegar a Jesus. E Jesus ficou indignado é revoltado.
e falou assim, por que vocês estão impedindo os meninos de chegar a mim? Porque o irmão Breda diz que o nosso comportamento, nossa maneira de se comportar, de vestir, de agir, é o maior tropeço que existe para as pessoas. O tropeço de levar as pessoas a Jesus, que tem bastante tropeço, mas o maior é o cristão que vive errado. O cristão que não vive a vida cristã, ele é mais tropeço do que o bar que vende bebida alcoólica, disse o irmão Breda. Ele é mais tropeço do que as mulheres que vivem em prostituição. As mulheres que vivem com roupa errada em prostituição é um tropeço. Os bares que vendem bebida alcoólica é outro tropeço. Mas o cristão que não vive a vida cristã é o maior. O maior é o cristão que não vive a vida cristã. Segundo disse o irmão Breda. Segundo disse o irmão Breda. Que ele disse, é melhor viver o sermão do que pregar um sermão. Não é que é pregar, mas não quer viver. E o maior é viver. Na mensagem, a tempestade se aproxima. Nessa mensagem, o irmão Breda disse, é melhor viver um sermão do que pregar um sermão. E o que as pessoas veem na igreja se alvoroça? Porque tudo quer ser pregador. Tem muita pessoa que vai até embora da igreja porque não tem oportunidade de pregar. E sendo que o maior pregador é aquele que vive uma vida vivida. Não tem pregador que ganha mais alma do que aquele que prega o evangelho com a vida. Por isso que fala, as mulheres não podem pregar. Mas elas não podem pregar com a boca. Ela não pode pregar. Mas ela pode pregar com a vida. São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 3, verso 1. Que a mulher que tem um marido que não é crente, que ele seja ganho com o seu porte, com a sua vida. Pedro fala, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Então ele fala assim, que o marido seja ganho com a sua vida. O irmão Breda disse assim, que tinha três homens no bar bebendo, e passou uma mulher crente na porta do bar com a Bíblia embaixo do braço. Não passou um crente na porta do bar que ia indo para a igreja. Os três falaram assim, olha lá o crente indo para a igreja. São todos hipócritas. São todos hipócritas. Estão indo para a igreja. Aí teve um deles que falou assim, não são todos hipócritas, não. Eu conheço crente que não é hipócrita, que é crente verdadeiro. Aí os dois falaram assim, você conhece? Eu falei, conheço. Eu conheço o crente que é verdadeiro crente. Ele falou, quem que é? Você conhece? Minha esposa. Minha esposa é uma verdadeira cristã. E eu sou aqui do bar, mas minha esposa, ela é uma verdadeira cristã. Aí os dois falaram, vamos aprová-la? Ele falou, vamos. Topou, provou, vamos. Quer aprovar ela, vamos. Vocês vão ver que ela é verdadeira cristã. O que nós faz? Fingimos que estamos bêbados. Fingimos que estamos bêbados. Coisa mais difícil de aguentar é bêbado. E vamos fingir que está bêbado. E foi os três para casa, fingindo que estava bêbado. Bateu na porta o marido, ela abriu, os dois entrou. Entrou os três, né? O marido dela e mais dois. Fingindo que está bêbado, rindo, dando gargalhada e pendendo para lá, um segurando o outro. Aí ela aquietou os três, falou, senta aí os três, que eu vou fazer para vocês algo para comer. Foi lá, fez um omelete lá para eles comer. E trouxe no prato para cada um. O marido dela pegou o prato
e maiou no chão, só caco que voou. E aquilo se esparramou pro chão. Em vez dela ficar irritada, ela falou assim, espera, não precisa ficar nervosa, para o marido dela. Tenha calma. Espera aí, eu vou catar essa sujeira aí. Juntou os cacos, juntou a sujeira, limpou. Falou assim, ele falou assim, eu não gostei do jeito que você fez esse melete para mim. Está muito ruim. Eu não gostei. Aí você, mas eu vou fazer outro. Só você ter paciência, eu faço outro. Espera aí que eu vou fazer outro. E quando ela foi fazer o outro, ela foi cantando o hino, né? O hino que falava do Calvário. O hino falava do Calvário. E quando os três, ela voltou com o melete pronto, pela segunda vez que ela volta com esse melete pronto para a sala. Quando ela voltou, os três estavam de joelho, chorando, convertido. Ela converteu os três com o comportamento dela, mostrando para os três paciência, mostrando para os três tolerância, mostrando para os três vida mansa com Deus. E os três se converteu. E os dois amigos dele falaram de fato, existe cristão. E eu pensava que não existia, era tudo hipócrita, mas existe os verdadeiros. E eu também creio que existe cristão verdadeiro. Existe cristão que tem paciência, existe cristão que ele tem respeito, que tem amor para o próximo, que perdoa as ofensas. Eu vejo que tem cristão que ele está enquadrado em 1 Coríntios 13. O amor que tem o amor que tudo sofre, tudo suporta, não trata as coisas com livianidade, não suspeita mal, tudo crê, crê no batismo em nome de Jesus Cristo, crê na ceia São João 13 com lava-pé, crê em Malaquias 4, o Elias virá e restaurará todas as coisas. Tem esse cristão, que a Bíblia, para ele, é a palavra de Deus. Que a Bíblia não tem interpretação na Bíblia. A Bíblia é um livro de revelação, não interpretação. A Bíblia é um livro para vencedor, para aquele que vence Satanás, como Jesus venceu no livro de São Mateus, capítulo 4, que ele não usou nenhum dom que ele tinha. Ele tinha bastante dom, Jesus. Ele era Deus. E ele não usou nenhum dom. Ele usou a palavra, está escrito, Satanás. Não provará o Senhor seu Deus, está escrito, Satanás. Não põe o Senhor em prova, está escrito, Satanás. Só o Senhor adora, só o Senhor se serve, está escrito. E ele venceu Satanás citando a Bíblia. O irmão Branham disse, você não vence Satanás com dom, você não vence Satanás com hino, você pode expulsar ele, mas ele volta. A única maneira de você eliminar com Satanás, tirar ele de cena, como Jesus tirou, e os anjos veio servir Jesus. Aí Satanás sai, entra os anjos. E os anjos veio trazer alimento para Jesus. Mas antes ele teve que tirar Satanás de cena para depois ele ter assistência dos anjos. Você quer ter assistência dos anjos com Satanás operando? Não tem. Você tem que tirar Satanás de cena para depois você ter o privilégio de ter os anjos do Senhor acampados ao teu redor e livrando de todos os males. Você tem que tirar Satanás de cena. E você tem que tirar ele de cena com a Bíblia, irmão. É com a Bíblia. Com língua estranha você não tira. Profecia você não tira. Com os dons, Jesus não usou dom nenhum.
para tirar Satanás de cena. Ele usou a palavra. E o irmão Branham vem e pega e fala para nós assim: ali está o modelo. Ali está o modelo para todo cristão. Como vencer Satanás? Jesus deixou para nós o modelo. Ele deixou o exemplo. Como vencer Satanás e trazer os anjos para te servir. Tirar um e trazer outro. Como fazer isso? Usando a Escritura. E digo mais, irmão, ele nem usou o Novo Testamento. Ele usou o Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento é desprezado por muita ala cristã. E o Antigo Testamento, Jesus usou o Antigo Testamento para vencer o diabo. Nem usou o Novo, ele usou o Antigo Testamento. Porque a Bíblia, o irmão Branham fala que o Novo Testamento e o Antigo Testamento são marido e mulher. O Antigo Testamento é o marido e o homem que tem semente. Então, a semente está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma terra que germina o que está no Antigo Testamento, o Novo Testamento manifesta. Porque o que está no homem, a mulher manifesta. A semente está no homem, ele vai para a esposa manifesta a semente que estava no marido. Então, o Novo Testamento manifesta Deus, manifesta o poder de Deus. Mas o Antigo Testamento é a semente, que o Novo Testamento é a esposa que manifesta o que está no Antigo Testamento. Então, aqui nós vemos Jesus falando: não impeçai, não impeça os meninos de vir a mim, porque do tais é o reino do céu. O reino do céu é o Espírito Santo. Quem fala isso é o irmão Branham. O reino do céu é o Espírito Santo. O reino do céu. Que ele fala para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Ver, a palavra ver, significa entender. A palavra ver significa entender. Esse é outro problema que enrosca muita gente cristã, que se chama cristã. Porque ele lê a Bíblia no natural, e a Bíblia está no espiritual, ela não está no nível natural, ela está no nível espiritual. Porque eu ouvi um debate de dois pastores falando sobre a Trindade. Um falava que Deus é 3 pessoas, o outro falava que tem só uma pessoa, Jesus é Deus. Aí o outro falava: mas Estevão viu o céu aberto e Jesus sentado à destra de Deus. Destra na Bíblia quer dizer direito, poder. Destra na Bíblia quer dizer poder. Sentado quer dizer descansado. A tradução correta é essa: eu vi Jesus no poder, eu vi Jesus descansado no poder de Deus. Essa é a tradução correta. Eu vi Jesus descansado, quer dizer, sentado, no poder de Deus, quer dizer, na autoridade de Deus, no braço direito de Deus. Desta quer dizer autoridade também, poder, autoridade. Eu vi Jesus descansado na autoridade de Deus. Não é dessa no natural. Ele entende no natural porque são naturais. E o apóstolo Paulo disse: quando eu fui conversar convosco, não pude conversar coisas espirituais, porque vós são naturais. Então eu tive que conversar coisas naturais, porque vós não são espirituais. Veja, isso está em 1 Coríntios. Então a pessoa lê a Bíblia no natural e ela entende no natural. É o caso de Nicodemos, quando Jesus falou para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver. A palavra ver na Bíblia é entender.
Não é ver mesmo, ver com o olho, é entender. Então, Jesus não usa a palavra, aquele que nasceu de novo não pode entender o reino de Deus, que é o correto, a tradução correta é entender. Mas Jesus disse, não pode ver. Ver, o irmão Brother disse, quer dizer entender, entender. E aí aquele que nasceu de novo não pode entrar, porque uma vez que você entende, você entra. Mas tudo isso precisa do novo nascimento. O que é o novo nascimento, irmão Brando disse? Uma mudança de natureza. Porque quem nasce de novo é a tua alma. A tua alma nasce de novo. Ela nasce de novo. O que ela nascer de novo? A antiga alma morre e uma nova alma vindo de Deus, diante da fundação do mundo, toma lugar daquela alma que morreu. E ela é a natureza do Espírito. E o Espírito é a natureza do corpo. Então, o novo nascimento é uma mudança de alma, é uma mudança de natureza. Você tem que mudar de natureza. Aí você passa a ser filho de Deus por nascimento. Você passa a ser filho de Deus por nascimento. Porque o irmão Brother diz que todo mundo é filho de Deus por adoção comum. Que existem dois tipos de adoção. Porque a palavra de Deus é composta. Existe a adoção espiritual, existe a adoção natural. Que nem uma mãe que deixa um filho no hospital, uma família vai lá, adota o filho. Isso é uma adoção natural. Mas Deus adotou todo mundo, porque Satanás, que veio aqui no mundo, derrubou Adão e Eva, e trouxe todo mundo aí, veio todo mundo nascido através de mulher, e Deus adotou. Deus adotou todo mundo como filho dele, para ele cuidar. Deus adotou. Mas é adoção comum, não é adoção espiritual. A adoção espiritual é aquela que dá direito de você ser herdeiro de todas as coisas. Aquela adoção que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, lá no Efésios, eu creio que é capítulo 1 de Efésios. Deus predestinou nós para ser filho de adoção. Mas aquela adoção lá é o manto, aquela adoção lá é o manto. É o manto que nós vamos receber quando nós chegar lá, para não entrar com manto, para que todo mundo seja igual. A adoção quer dizer o manto de Jesus. Agora nós não tem. Nós temos o penhor, disse o irmão Brando da mensagem, serpente ferida. Nós temos o penhor. Mas quando nós for transformados, nós temos a plenitude. Porque Paulo disse em 1 Coríntios, em parte temos, em parte não temos. Em parte temos, em parte não temos. Nós não conseguimos ter uma vida cristã completa aqui, irmão, porque nós ainda falta uma parte nossa que é a teofania. A teofania, ela faz parte do corpo glorificado. No corpo glorificado, a teofania não está ao nosso redor, nós guardando, ela está dentro de nós. A teofania, ela está dentro dos 16 elementos, formando o corpo glorificado. Hoje a teofania está ao nosso lado como nosso anjo, guardando nós. Depois que nós morremos, ela se torna o corpo celeste para guardar nós no paraíso. Mas quando Jesus vier, a teofania não está guardando nós e ela embute dentro dos 16 elementos que mede só uma colher, viu, meu irmão? O outro corpo que nós vai ter, que é a palavra falada, e é formado de 16 elementos, ele só mede uma colher. Está na mensagem Deus em Simplicidade. Um do volume dos 7 selos tem uma mensagem que chama Deus em Simplicidade. Nessa mensagem, o irmão Branham fala que o nosso 16 elementos só mede uma colher e pesa 100 gramas. Pesa 100 gramas. E se for vender, vale 80 centavos.
Aí teve, o irmão Branham foi visitar o museu nos Estados Unidos, e nesse museu estava a veste de Abraham Lincoln, que era um presidente dos Estados Unidos que foi suicidado. A veste dele estava cheia de sangue no museu, a veste de Abraham Lincoln. Aí um homem de cor, vendo a veste de Abraham Lincoln sanguentada, e começou a chorar. Aí o irmão Branham falou, por que o senhor está chorando? Ele falou assim, aquele sangue naquela veste ali libertou eu das correntes. Eu hoje sou um homem livre da escravidão, graças àquele sangue derramado de Abraham Lincoln. Aí o irmão Branham disse, amém. Se o sangue de Abraham Lincoln trouxe liberdade para o senhor e o senhor está feliz, e o sangue de Jesus trouxe também para mim liberdade do inferno para mim ser feliz. O irmão Branham disse assim, o sangue de Cristo traz liberdade para nós ser felizes. Como o sangue de Abraham Lincoln libertou o escravo, o sangue de Jesus libertou o escravo espiritual, o escravo do inferno. Isso estava acontecendo no museu, lá nos Estados Unidos, né? Estava o irmão Branham lá e juntamente com esse homem vendo a veste de Abraham Lincoln. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele comprou nós. Então, quando nós nascemos de novo, eu não estou fora do meu assunto. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o sangue de Cristo. Até o novo nascimento, nós temos o sangue do nosso pai e da nossa mãe. Até o novo nascimento, nós temos a velha alma ganhada por natureza. Depois do novo nascimento, nós temos uma alma nova, que vem de Deus, nós temos um espírito novo, que vem de Deus, e nós temos os 16 elementos embutidos dentro desse corpo, e a teofania ao nosso redor, esperando esse corpo, esse véu de carne sair, esperando esse véu de carne sair, para a teofania tomar sua posição de embutir nos 16 elementos e se tornar o corpo glorificado. Então, irmão, por isso que é difícil, porque as pessoas que têm o anjo dela caído, ali no livro de Apocalipse, capítulo 12, houve batalha no céu, e Satanás levou com a sua cauda quer dizer mentira, a terceira parte dos anjos. Aquele anjo que caiu, ele era para se tornar humano. Você fala, anjo se tornar humano? Sim. O irmão Branham diz que o humano não se torna anjo, mas anjo se torna humano. Jesus mesmo, quem que era Jesus? Jesus era teofania. Jesus, antes de ser carne, ele era teofânico. Você vê que ele conta com Gideão, você vê que ele conta com a mãe de Sansão, você vê que ele vai na frente de Moisés buscar o povo, eu mandarei o meu anjo. Aquilo lá era tudo Jesus. A coluna de fogo era Jesus. A coluna de fogo era Jesus. O irmão Branham disse isso. A água da rocha era Jesus. A água da rocha. Então, tudo isso aí era Jesus. Agora, quando Abraão tomou a ceia com Melquisedeque, era Jesus, o sacerdote Melquisedeque, que deu a ceia para Abraão, e Abraão deu o dízimo. Agora, o dízimo, irmão, não está na lei, não é o Levítico que trouxe o dízimo. Abraão era dizimista, e Abraão não era da lei, Abraão era da graça. Então, para alguém que está me ouvindo aí que é contra dízimo, falando que o dízimo está na lei, o dízimo não está na lei. O primeiro dizimista da Bíblia foi Abraão, e ele deu dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote em teofania, que não tinha aluguel para pagar, não comia, não bebia, e Abraão deu dízimo para ele de tudo que pertencia. Então, o primeiro dizimista é Abraão, e Jesus vem e fala, os filhos de Abraão fazem a obra de Abraão. Ele fala isso para os fariseus, quando os fariseus estavam dizendo que era filho de Abraão. Ele falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me reconhecido, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Então, se você é filho de Abraão, você faz a obra de Abraão. E ser dizimista é uma da obra de Abraão, meu irmão. Abraão foi o primeiro dizimista. E Jesus disse que quem é filho de Abraão faz a obra dele. Então, ser dizimista foi uma da obra dele. Aperta você, que não dá dízimo, não aperta? Ah, a Bíblia Sagrada aperta você, rapaz. Você não tem onde ir, não. Por isso que Jesus venceu Satanás citando a Bíblia. Eu estou citando a Bíblia para você. Eu estou citando que Abraão foi o primeiro dizimista. Não tem nada a ver com Levítico, não. Levítico colocou o dízimo na lei, mas já veio lá de Abraão. Abraão não era da lei. Abraão era da graça. Abraão foi ele que trouxe o Isaac. Isaac quer dizer Jesus. Abraão conversou com Elohim. Abraão viveu as 7 eras da igreja na vida dele. Abraão viveu as 7 eras da igreja na vida dele. Abraão é o crente que foi dado como modelo para nós. Abraão foi dado como modelo para nós, por Jesus. Os filhos de Deus, se vocês são filhos de Abraão, vocês fazem a obra de Abraão. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, Abraão viu Jesus comendo com ele. Abraão viu Jesus em físico. Então, se você vê Jesus na Bíblia, você se alegra como Abraão se alegrou. Você não fica chamando Jesus de 2 pessoas, chamando de Trindade. Abraão não chamou Jesus de Trindade, ele não viu 3 deuses, ele viu 2 anjos e um Deus. E um Deus era Jesus. Ô, irmão, a Bíblia, Jesus disse a Bíblia não deixa nós enganar. Em outro lugar, Jesus disse, a Bíblia não pode ser anulada. São João 10, a Bíblia não pode ser anulada. São João 7, 38, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz as igrejas, não. Não é como diz a denominação, não. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. O rio de água viva é o batismo do Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, ele falou isso referindo o Espírito Santo que eles não tinham recebido ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois que Jesus foi glorificado, ele liberou o batismo do Espírito Santo, e se tornando um rio na vida daquele que crê nele, como diz as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Ah, não é como a minha igreja falou isso, a minha igreja falou isso, a minha igreja... Jesus falou assim, o rio de água viva, só tem ele quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, você pode... O Jesus disse assim, se você não for como menino, vocês não podem entrar no reino do céu. Entrar no reino do céu é o batismo, é o Espírito Santo, o reino do céu. Ele disse para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino do céu. Agora aqui ele fala, se você não for menino, vocês não podem entrar no reino do céu. Nos 2 lugares está falando que não pode entrar no reino do céu. Num lugar ele fala que tem que ser menino, no outro lugar ele fala que tem que nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós se tornamos como menino, nós nascemos de novo. E o que é menino? Ser simples, ser humilde, não guardar mágoa de ninguém. Menino não guarda mágoa. Menino não vinga. Menino não está sempre revoltado. Menino não é cheio de mágoa. Menino não é cheio de sentimento. Você fala com a pessoa, ela já fica aborrecida. Ah, falou um negócio para mim, eu não gostei. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque um dia ela falou um negócio para mim e chateou eu. Ela envergonhou eu. Menino não faz isso. Menino é simples. Menino não sente a ofensa. Menino não vê que está sendo ofendido. Menino não. E é para esse o reino do céu. Viu? Não é para crescidão, não. Aquele que tudo vê, tudo cheio de sentimento, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de saber, cheio de ser mestre. Não é para você o reino do céu, não. O reino do céu é para menino. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos
para as perguntas da tarde, começando com o irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: poderia me explicar o significado de recrucificar o Filho de Deus, de acordo com Hebreus 6:4? Agradeço, pastor Joel. 6:4. Recrucificar o Filho de Deus. Irmão, eu nem vou ler aqui, porque a luz aqui, ela dá um clarão aqui que a letra se confunde. Mas recrucificaram. Hebreu o quê? Hebreus 6:4 ao 8. Hebreus 6:4 ao 8. Né? Hebreus 6:4 ao 8. Porque é impossível que o que já uma vez for iluminado e provar o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e a virtude do século vindouro, recaíra, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim como eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expôs ao vitupério. Irmão, crucificar Cristo. Primeiro, Jesus foi crucificado no céu, nos pensamentos de Deus. E de acordo com Apocalipse, o diabo ele atenta ao poder de todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é aquele que está na primeira crucificação de Cristo, que foi no céu. Porque primeiro Cristo foi crucificado no céu, na mente de Deus. É ali que está o crente noiva. O crente noivo é salvo antes da fundação do mundo. Aquele que de antes conheceu, chamou, justificou, santificou e glorificou. Aquele que de antes conheceu. O irmão Branham disse: nós já nascemos salvos, com a salvação da primeira crucificação. Há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado pelos romanos, pelo judeu, pelo romano, uniu os romanos com os judeus e crucificaram Jesus. A política com a religião, né? Política, o romano e religião, o judeu, uniu esses dois aí e crucificaram Jesus sob o comando de Pôncio Pilatos, que era o governante. Jesus foi crucificado pela segunda vez. E agora em 63, irmão Marcelo, né? Em 63, irmão Marcelo, Jesus foi crucificado pela terceira vez. Então Jesus é crucificado 3 vezes. Foi crucificado no céu, na mente de Deus, foi crucificado entre o céu e a terra, porque quando ele foi crucificado pelo poder romano e judeu, ele não foi crucificado no céu e nem na terra. Ele foi crucificado entre o céu e a terra. Que ele levantou ele na cruz, então ele não estava na terra. A cruz levantou ele, ponhou ele entre o céu e a terra. Porque o irmão Branham disse: é 7 metros para cima o milênio. Já é o Jardim Noé, 7 metros. E Jesus foi crucificado naquela cruz, mais ou menos 3 metros, ele atingiu a metade. Então, Jesus foi crucificado entre o céu e entre a terra. Ele não foi crucificado no céu porque o céu rejeitou. Ele não foi crucificado, rejeitou porque a estrela escondeu, o sol não deu mais luz. E ele não foi crucificado na terra porque a terra também tinha rejeitado ele. Então, o único lugar que ele achou para ser crucificado foi entre o céu e a terra. E agora que ele foi crucificado na terra, pelas denominação. A denominação que nós vemos, essa multidão de denominação aí, que essa igreja grande, que essa igreja bonita, e essa grande denominação que você vê aí fazendo caminhada na Avenida Paulista, esse grande massa de cristãos, todo eles, a maior parte, não vou dizer todo, mas a maior parte
crucificar o Cristo pela terceira vez. Aí vem uma Mambrana assim, ele não crucifica a palavra, porque não tem como crucificar a palavra, mas crucificar o poder da palavra. A Bíblia hoje está sem poder, porque foi crucificado o poder da palavra. Jesus disse assim, que ele fala de ser cristão, mas ele nega a eficácia da palavra. Nega a eficácia da palavra. Então Jesus disse, ele aprende sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da palavra, porque ele nega a sua eficácia da palavra. Então a palavra, Jesus foi crucificado 3 vezes. Ele foi crucificado no céu, ele salvou a noiva. Ele foi crucificado na terra, ele salva aquele que crê. É para aquele que crê, que ele levou o pecado do mundo, trouxe salvação a todo ser humano. E aquele que crê, que tem fé, é salvo. Quem não crê não é salvo. Agora ele foi crucificado na terra, no céu, entre o céu e a terra, e agora na terra, pela denominação. Isso, a mensagem chama, eu cruzarei essa geração, porque crucificaram Cristo pela segunda vez, irmão brasileiro. Segunda vez o homem, que a primeira vez foi lá no céu. Segunda vez foi entre o céu e a terra, a terceira vez foi em 63. Crucificaram a palavra, não a palavra, o poder da palavra. Crucificaram. Então, as denominações, e aí o irmão Bona disse assim, o púlpito é o Calvário, o coral de hino que eles têm são a coroa de espinho de Jesus, porque o hino que eles cantam é espinho para Jesus, espeta Jesus. Olha, irmão, tem hino que é até nesse ritmo aí novo, aí como é que chama? Rap, né? Esse novo... Eu sei como que eles estão. Eles estão cantando... Tem umas batidas mais... Mas é rap, essas coisas que cantam no mundo aí, isso serve para dentro da igreja. Todo esse ritmo que canta no mundo aí, isso serve para dentro da igreja. Aí vem uma banda e fala, o coral é a coroa de espinho de Jesus. E falou assim, e o púlpito é o Calvário, onde Jesus é crucificado. Ali ele crucifica o batismo em nome de Jesus Cristo, ele crucifica Jesus, fala que Jesus é a segunda pessoa, ele crucifica o profeta, fala que é falso, ele crucifica o lava-pé, falando que o lava-pé foi coisa do judeu, não é nosso. Os judeus que faziam essa prática de lavar o pé, não tem nada a ver com nós, gentil. Só que Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem do judeu. A salvação vem do judeu. São João 4. Então, irmão, crucificar Cristo pela segunda vez é quando aceita, recebe dom de língua, recebe o dom de interpretar, a denominação recebeu tudo isso. E negaram o Cristo, crucificaram o Cristo pela segunda vez. Aí que você vai ver que Cristo está sendo crucificado pela segunda vez. Por aquele que receberam o Espírito Santo, por aquele que aprovaram a palavra, por aquele que teve entre ele a manifestação de Deus. A denominação teve tudo. Até cura, ressurreição, as denominações tiveram. E eles acabam crucificando Cristo, que nem Israel crucificou Cristo. E eles agora crucificaram Cristo pela terceira vez. Vamos para a próxima pergunta da tarde e última, do irmão Oliveira Marcelo também, e ele pergunta, qual foi a razão pela qual Jesus ordenou que dessem comida à filha de Jairo? Porque, irmão Marcelo, dá comida quando a Talita, né, ressuscita, quem foi a Talita que ressuscitou, o irmão vai ver que ali tem 7 pessoas, né? É o pai dela, a mãe dela, tinha os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, são 5. A Talita morta são 6, Jesus era o 7. Mostra a 7 era da igreja. Ali é um quadro da 7 era. Por isso que a Bíblia não é natural, a Bíblia é espiritual. Ali mostra a 7 era da igreja. Aí, quando a Talita ressuscita,
O que Jesus fala para a mãe dela? Dá comida para ela. Então, depois de nós ressuscitar, quando nossos irmãos ressuscitar, nós for transformados, então aonde nós vamos? Para a mesa do Senhor. Nós vamos sentar na mesa do Senhor. Aí que vem a palavra, dar comida para ela, depois da ressurreição. Então, depois da ressurreição de Lázaro, o que nós encontramos? Lázaro sentado na mesa, comendo com Jesus. Então, depois da ressurreição, vem um banquete, irmão. Depois da ressurreição, nós vem aquela grande festa, tomando a Santa Ceia, com Jesus no Ares, como Abraão tomou na mão de Melquisedeque, nós vamos tomar na mão de Jesus agora, a ceia do vencedor. Porque essa ceia que nós estamos tomando agora, Marcelo, é para vencer. A ceia que nós vamos tomar no ar é para aquele que venceu. Nós não estamos tomando ceia do vencedor, porque nós não vencemos em nada, o nosso corpo ainda está aqui. A Santa Ceia que nós vamos tomar no ar é a Santa Ceia de Abraão, é a ceia do vencedor. Essa ceia que nós estamos tomando agora é a ceia de Moisés, que ele deu lá dentro do Egito para aquele que ia vencer o deserto. Depois que eles venceram o deserto, Josué deu a ceia para ele dentro de Canaã. Moisés deu a ceia para vencer o deserto. Josué deu a ceia para quem venceu o deserto. Então, existem duas Santas Ceias. Uma para vencer, dar força para nós vencer, e outra para vencedor. Que Deus te abençoe. Irmão Marcelo e os demais irmãos, que Deus ricamente abençoe. Irmão Demar, faz alguma pergunta aí, irmão Demar. Você sempre está fazendo. Pergunta a irmã Roberta, tem pergunta para fazer aí, vamos ajudar nós a trabalhar. Vamos trabalhar para o reino. Tem pedido? O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também para conseguir alugar um imóvel. Joel William pede oração ao seu favor e família. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração ao seu pai. A irmã Helena pede oração ao seu filho. A irmã Fátima Prates pede oração à sua mãe, que está completando 81 anos hoje. E a irmã Petra Silva pede oração à sua família. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda o irmão Marcelo, que ele vem vindo aí, batendo aí para alugar um apartamento dele. Satanás tem sido um grande obstáculo sobre isso, porque sabe que ele vai alugar esse apartamento, não é para vaidade, mas sim é para se cuidar, para manter o lar, para ajudar a obra, tudo isso. A intenção dele é essa. Satanás sabe. Mas Satanás está repreendido em nome de Jesus Cristo. Sai desse negócio do irmão Marcelo. Saia de cena, pela graça de Deus. Eu te repreendo, pelo nome de Jesus, eu te repreendo que tu tira as mãos desse apartamento do irmão Marcelo e com o Espírito Santo toma posse. E para cada irmã, cada irmão que estão pedindo oração, que Deus ricamente te abençoa, te cura, te livra de todos os mal, que dá para você, para cada um de vocês, a graça de ser cheia do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, e que Deus te coloca você dentro dele, porque aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação, que Deus coloca você dentro dele, para você viver vida escondida em Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus. Amém.